Olá, alunos da quarta etapa, sou a professora Daniela Cruz Monteiro, professora de inglês, e no vídeo de hoje nós vamos continuar com o segundo assunto do segundo bimestre, que é o Comparative Adjectives. Nós vamos ver e estudar o comparativo de superioridade. O comparativo de superioridade, ele é usado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa é superior em algum aspecto em relação à outra pessoa ou também coisa. Nesse caso, quando os adjetivos forem curtos, ou seja, até de 2 sílabas, ao final dele eu vou acrescentar ER e depois a palavra than. Quando o adjetivo for longo, ou seja, tem mais de 2 sílabas, antes desse adjetivo eu vou colocar a palavra more e depois a palavra than. Vamos ver o exemplo com o adjetivo curto, de até 2 sílabas. Valdir told the teacher. Então, vai ficar como? Eu vou acrescentar um ER ao adjetivo. Valdir is taller than the teacher. Lucy strong Pauline. Lucy stronger than Pauline. Então, eu também vou acrescentar um E e um R ao final deles. Com os adjetivos curtos, geralmente de uma sílaba, eu também vou acrescentar o E e o R. No caso desses adjetivos abaixo. Cheap, cold, smart e tall, tá? Então, nesse caso, eu vou acrescentar o E e o R ao final deles. Vai ficar cheaper, mais barato, colder, mais frio, smarter, mais inteligente ou esperto, taller, mais alto. Se esses adjetivos curtos já terminarem com E, então não é preciso eu repetir a letra E. Eu apenas vou acrescentar o R no final deles. Vai ficar como? Closer, larger, stranger e wiser. Mais perto, maior, mais estranho e mais sábio. Há também os adjetivos curtos que terminam em Y. Com esses adjetivos, faremos o seguinte, nós vamos tirar o Y e colocar IER, é o caso dos adjetivos dry, early, easy, tá? Então, eu vou tirar o Y e colocar IER, tá? Vai ficar dry mais seco, early mais cedo, easy mais fácil e dirty mais gostoso. Ainda para os adjetivos curtos, aqueles que terminam em CVC, consoante, vogal, consoante, então com eles eu vou repetir a última letra e colocar o E e o R, tá? Então, no caso, nós temos os adjetivos bigger, ele termina em consoante, vogal, consoante. Vou repetir a última letra, que é o G, e acrescentar o E e o R, tá? Então, nesses outros adjetivos faremos também a mesma coisa. Todos que terminam em consoante, vogal, consoante, eu vou repetir a última letra, acrescentar R ao final, tá? E depois a palavra than. Nós temos ainda os adjetivos irregulares, que são aqueles que eles mudam totalmente. Eu não vou acrescentar nada ao final deles, tá? Eles vão mudar. É o caso dos adjetivos good, bad, far. Good vai ficar better, depois eu vou acrescentar a palavra than. Bad vai ficar worse, depois a palavra than. Far, farther, depois a palavra than, tá? E com os adjetivos longos, pessoal, no grau comparativo de superioridade, eu não acrescento nada ao final deles. Antes deles eu vou usar a palavra more e depois dele a palavra than, tá bom? Então vamos no exemplo. Marcos intelligent, Lucas, vai ficar como? Marco is more intelligent than Lucas. Então, pessoal, no caso dos adjetivos longos, é isso. Eu vou usar a palavra more e depois a palavra than, tá bom? E assim, nessas alterações eu só faço quando for pedido a vocês o grau comparativo de superioridade. Nos adjetivos curtos, que eu faço aqueles acréscimos, e nos longos, que eu uso more e depois than. Aos adjetivos curto e longo, se for grau comparativo de igualdade ou inferioridade, vocês não vão fazer essa alteração, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.